Aqui mesmo, no nosso planeta, existe um mundo gigantesco, escuro, profundo e cheio de segredos que, olha, desafiam totalmente a nossa compreensão. É o oceano, claro. E hoje a gente vai fazer uma contagem regressiva dos 5 mistérios mais assustadores que continuam tirando o sono dos cientistas. Só para a gente ter uma noção da escala, mais de 70% do nosso planeta é coberto por oceano. É a maior parte do nosso mundo e, que ironia, né? É a parte que a gente menos conhece. E essa é a grande pergunta, a que move tanto a imaginação quanto a ciência. Pensa bem, se a maior parte do planeta está debaixo d'água, o que será que realmente existe lá no fundo que a gente nunca nem viu? Então, vamos lá, começando a nossa contagem. Essa jornada vai levar a gente por sons que ninguém explica, criaturas que pareciam coisa de lenda e até ruínas que desafiam a lógica. O mergulho começa agora. E abrindo a nossa lista, no número 5 vem uma coisa que não foi vista, mas foi ouvida. E como foi ouvida? Um som tão, mas tão poderoso que durante anos a origem dele foi um dos maiores enigmas do mar. Em 1997, microfones lá no fundo do oceano captaram o tal do bloop. A parte mais impressionante disso tudo, o som viajou por quase 5.000 quilômetros. A fonte que produziu isso tinha que ser uma coisa gigantesca. Bom, é claro que a primeira teoria foi a mais empolgante. Uma criatura viva, maior que qualquer coisa que a gente já tenha catalogado. Hoje a explicação oficial é que foi um terremoto de gelo, tipo o barulho de icebergs gigantescos quebrando. Mas olha, para muita gente essa explicação parece fraca demais para o tamanho do barulho que foi. Agora vamos sair do som e ir para algo que a gente pode ver. No número 4, uma criatura que pulou direto das lendas de marinheiros para as lentes das câmeras de submarinos supermodernos. Durante séculos, o Kraken era só uma historinha para assustar quem ia para o mar. Só que a realidade se mostrou tão aterrorizante quanto. A lula gigante é real, pode chegar ao tamanho de um ônibus e vive lá nas profundezas, onde a gente quase nunca consegue ver. A descoberta da lula gigante foi a prova de que monstros marinhos podem sim existir. Isso faz a gente pensar que outras lendas são, na verdade, reais e estão só lá, quietinhas, esperando para serem encontradas. O nosso terceiro mistério não é bem uma criatura, mas sim um lugar. Uma estrutura debaixo d'água tão perfeitinha que levanta uma questão bem desconfortável. Foi a natureza ou foi uma civilização perdida que construiu aquilo? Este é o monumento de Yonaguni. Com esses degraus, essas paredes retas, as plataformas gigantes, é muito difícil não pensar que aquilo é arquitetura. Parece uma pirâmide que afundou. O debate aqui é quente. De um lado, tem a teoria de uma cidade antiga, tipo uma Atlântida japonesa, sabe? Do outro, geólogos garantem que a natureza consegue sim criar formas retas e simétricas. A verdade é que, até hoje, ninguém chegou a um acordo. O mistério continua no ar, ou melhor, debaixo d'água. Ok, agora a gente vai deixar para trás os objetos e sons específicos para mergulhar de cabeça nos ambientes mais misteriosos que existem. Estamos indo mais fundo, muito mais fundo, para lugares onde a própria vida já é um enigma. No número 2, a gente não tem um item só, mas uma região inteira do nosso planeta. Um lugar de escuridão eterna e uma pressão que esmaga tudo, a zona abissal. A zona abissal é, basicamente, o fundo do mundo. É o chão do oceano profundo, um lugar tão estranho, tão diferente da nossa realidade, que poderia muito bem ser outro planeta. As condições lá são extremas. Não existe luz do sol. Nunca. A pressão é centenas de vezes maior que aqui na superfície, uma pressão capaz de amassar aço. E a temperatura está sempre perto de congelar. É um dos ambientes mais hostis da Terra, sem dúvida. E essa frase resume tudo perfeitamente. A gente já mandou gente para a Lua, tem robôs andando em Marte, mas o fundo do nosso próprio oceano continua sendo, em grande parte, um mistério total. Cada expedição que vai lá para baixo volta com imagens de espécies novas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. E chegamos ao topo da nossa lista, o número 1. O ponto mais profundo, mais inacessível e talvez o mais misterioso de todo o planeta. A Fossa das Marianas, 11 quilômetros para baixo. É tão, mas tão fundo, que se a gente pegasse o Monte Everest e colocasse lá dentro, o pico dele ainda estaria a mais de 1 quilômetro debaixo d'água. A pressão lá é mais de 1000 vezes a que a gente sente aqui na superfície. Pouquíssimas missões conseguiram chegar até o fundo, mas as que chegaram encontraram vida. Criaturas bizarras, translúcidas, que brilham no escuro e que prosperam nessas condições impossíveis.
É a prova de que a vida sempre dá um jeito, não importa o quão extremo seja o ambiente. Bom, a gente viu os sons, criaturas, ruínas e os lugares mais profundos da Terra. Mas o que conecta todos esses mistérios é um único fato, um número que coloca tudo numa perspectiva impressionante. E aqui está a verdade chocante. Cada mistério que a gente acabou de ver vem dos meros 20% do oceano que a humanidade já conseguiu explorar. Isso mesmo. Mais de 80% do oceano continua completamente desconhecido. A gente nunca mapeou, nunca observou. E essa é a pergunta que fica no final. Se sons como o Bloop, criaturas como a lula gigante e lugares como a Fossa das Marianas existem nos 20% que a gente conhece, imagina só que pode estar escondido nos 80% que a gente nunca nem espiou. A maior parte do nosso próprio planeta ainda é um mapa em branco.